like a Hellcat. Bom, então uma outra parte que vocês precisam saber sobre polígonos semelhantes é o seguinte, que quando dois polígonos eles são semelhantes, a razão entre as medidas de seus perímetros ela vai ser sempre igual à razão entre as medidas aí de quaisquer dos lados correspondentes que você montar a fração. Como assim? Observe essa primeira figura. Sabemos que o perímetro, para quem esqueceu, é você somar as medidas dos lados, né? Então nós temos aqui 12 mais 9, 21. 21 com 15, 36. Então o perímetro dessa figura aqui maior, ela vale 36. Já o outro, vou pegar o perímetro do outro, da figura menor, é você somar aqui também, né? Ó, 3 mais 4, 7, com 5, 12. Tá? Então, se eles são semelhantes, como nós sabemos do exercício anterior, nós sabemos aqui que essas duas figuras elas são semelhantes, né? Então significa que a razão aqui, ó, entre os perímetros vai ser igual à razão que você montar de qualquer outra. Por exemplo, se você pegar o perímetro maior da figura maior sobre o perímetro da figura menor, essa fração aqui dá quanto? Dá 3. Se você for simplificar, né? Dá 3. Se você pegar de qualquer outro aqui, ó, usando agora os lados, 9. Então, peguei a medida do perímetro maior, da figura maior, no numerador. Então, a medida que eu vou colocar aqui no numerador tem que ser a medida da figura maior. Sobre a menor aqui, ó, 3. 9 por 3 é 3. Se você for montar as outras frações, ó, 15 por quanto? Por 5. Sempre, ó, peguei a maior sobre a menor, então sempre os lados também vão ser maior sobre o menor. Não pode inverter, senão dá o inverso, dá o contrário, tá? E aí você não vai conseguir montar aí o que você espera. E aqui, ó, 12, se você dividir por 4 também dá 3, tá? Então, moral da história, se a razão aqui, ó, entre os perímetros, assim, no caso os polígonos forem semelhantes, as razões aqui, no caso a razão entre o perímetro das duas figuras vai ser igual à razão entre aqui as medidas dos lados aqui correspondentes, tá? Para que isso serve? Vamos para uma aplicação aí. Para que isso serve? Então suponha, como é que você vai usar ele na prática? Digamos que você não tem essa medida aqui 12, tá? Vamos supor que a gente não sabe que a medida aqui, ó, desse triângulo maior vale 12. Vamos supor que é x. Você sabendo da informação do perímetro de uma figura, no caso pelo menos dessa daqui, é só você calcular o perímetro da menor. E aí, se na questão afirmar que essas figuras são semelhantes, o que é que você já sabe de fato? Já sabe que 36 sobre 12, a razão entre os perímetros é igual à razão entre todos os outros lados, ou seja, é igual a 9 sobre 3. Deixa eu ajeitar esse 9, ficou horrível, né? Assassinei o 9. Ficou 9 sobre 3, que é igual a quem? As outras razões. 15 sobre 5, que é igual a x, ó, não sei quem é o valor ali, sobre 4. Então, sabendo disso, o que é que você pode usar? Você pode usar essas duas aqui, ó, e você vai achar o valor. Vamos supor que você não sabia o valor de nenhuma das três agora. Vamos chamar aqui, ó, uma de y e aqui de z. Então você não sabe nenhuma das três. Então vamos apagar aqui, ó, esse 15 e o 9. Então aqui y é sobre 3, né? Só você analisando aí direitinho o que é que eu estou fazendo. E z sobre 5. Então, ó, apenas com essa informação de que eles são semelhantes, você sabendo o perímetro dos dois e não sabendo as medidas da outra figura, tem como você determinar. Tendo das outras aqui, ó, mesmo que você tivesse, por exemplo, aqui algum valor
da medida do outro triângulo, você vai conseguir montar a relação. É só você montar a fração. Então aqui, ó, eu consigo determinar que 36 sobre 12 é 3, né? Então 3 é igual a y sobre 3. Ou seja, passo o 3 multiplicando, ó, y é igual a 9. Tá vendo? Você tem aqui 3, que é a divisão dessa fração aqui, ó, vou até marcar. Vai fazendo isso nas outras também. É igual a quem? A z sobre 5. Ou seja, você passa o 5 multiplicando, então z é igual a quanto? A 15. Você tem aqui, ó, também que 3 é igual a quem? X sobre 4. Se você for achar o valor de x, você só passar o 4, ó, multiplicando 3, vai achar que x vale 12. Então tá vendo aí, ó, que através aí da informação sobre o perímetro, você consegue determinar os lados, a medida dos lados daquela outra figura desconhecida. Então, para isso que serve aí quando você tem dois polígonos semelhantes e conhece o perímetro das duas e as medidas de pelo menos uma das figuras.